Gurizada, o negócio é o seguinte: qual o futuro do técnico Diego Aguirre? Permanecerá no Internacional em 2022? Vai se acertar com a seleção uruguaia de futebol ou deixa o Internacional mesmo que a Associação Uruguaia de Futebol escolha um outro nome? Neste vídeo eu quero conversar com você sobre isso e já dou a primeira manchete. A direção colorada está preocupada porque observa um certo desânimo no técnico uruguaio. A gente vai falar sobre isso agora. O meu vídeo tem a força da KTO, é a minha casa de apostas e pode ser a de todos vocês. Eu já coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo, que é um atalho para que vocês se inscrevam lá na KTO. Aí tem um cadastro muito rápido e eles vão te perguntar pelo teu cupom promocional. É esse aqui, Meneghete. Com esse cupom vocês ganham 20% de bônus em cima do primeiro depósito. Tem muita coisa legal para que vocês conheçam e se divirtam na KTO.com. Estou rodando a vinheta e na volta a gente fala deste desânimo do técnico do Inter e de qual o futuro dele. Permanecerá no Beira-Rio, vai para a seleção uruguaia ou simplesmente ficará desempregado? Apesar do silêncio dos dirigentes colorados nestes últimos dias, a queda de rendimento da equipe colorada preocupa e muito o alto escalão colorado. Alguns dirigentes têm a obsessão pela vaga na próxima Libertadores da América, o que dará ao Internacional, inclusive, a possibilidade de recursos financeiros aportados por conta de uma competição que paga muito mais que a outra. No caso, estou comparando Libertadores da América com Copa Sul-Americana. A direção faz um esforço para que o time consiga se remotivar, se remobilizar para conquistar 2 vitórias nestes últimos jogos, na próxima segunda-feira contra o Atlético Goianiense, dentro de casa no Beira-Rio, e depois na última rodada fora de casa no interior de São Paulo contra o Bragantino. O Inter precisa destas 2 vitórias e ainda de um tropeço ou outro dos seus adversários concorrentes para chegar pelo menos na pré-Libertadores. Enquanto isso, também é discutido nos corredores do estádio Beira-Rio o futuro do técnico Diego Aguirre. O cenário é o seguinte: a seleção, a Celeste, a seleção uruguaia de futebol, através da AUF, Associação Uruguaia de Futebol, já definiu que a prioridade para o lugar de Oscar Tabárez, que já teve o seu contrato antecipadamente rescindido, é o atual técnico do River, Marcelo Gallardo, que deu uma primeira sinalização de que está disposto a conversar. Diego Aguirre é a segunda opção, junto com outros nomes, mas ele um passo à frente. Acontece que tem um fato novo aí. Com a saída de Renato Gaúcho do Flamengo, cresce a possibilidade de que o clube carioca faça um assédio no argentino Gallardo. O Flamengo há muito tempo discute e cogita investir em Marcelo Gallardo, que é o técnico mais vencedor da América do Sul nestes últimos anos. Então esta é uma possibilidade que pode acabar desequilibrando um pouco esta gangorra. O Gallardo teria que optar ou permanecer no River, ou tirar um período de um ano sabático, como ele já acabou confessando a alguns amigos, ou se acertar com a Celeste, ou não resistir a este assédio do Flamengo, que deve se confirmar nos próximos dias. Bem, se Gallardo acertar com a Celeste, a situação do Aguirre está resolvida. Ele tem contrato com o Internacional, e aí a decisão seria da direção colorada. E aí eu começo a colocar as primeiras informações para você que eu obtive ao longo das últimas horas, conversando com alguns dirigentes do alto escalão do clube. Bem, primeiro ponto: não há consenso no Beira-Rio ainda sobre uma eventual saída de Aguirre. Isso que boa parte da mídia trata, que é certo que o Aguirre não fica ou porque vai para a seleção uruguaia de futebol, ou porque terá o seu contrato antecipadamente rescindido com o Inter, e eu lembro que ele tem contrato assinado até 31 de dezembro do próximo ano, não há este consenso. O que há é o seguinte: a direção do Internacional entende e reconhece que nos últimos dias está observando e está preocupada com um certo abatimento de Diego Aguirre. Isto é visto, isto é conversado com o treinador, que diz que não, que falta o time foco, que o Internacional vive uma ressaca pós-Grenal. Estas são as justificativas que o treinador, que a comissão técnica estão passando para os dirigentes. Mas a direção está preocupada com isso e espera, após a última rodada do Campeonato Brasileiro, ter uma conversa com a Aguirre para saber como fica a situação
do interesse da Celeste Olímpica no seu nome, como isso se resolve e se ele está disposto a ficar. Mas aí tem uma decisão do próprio Internacional. E um dos dirigentes com os quais eu conversei nesta manhã me disse assim, a frase é essa: o Aguirre nos ajudou num momento importante e difícil, e ele tem contrato até o próximo ano. Momento esse que foi da ruptura com o projeto de Miguel Ángel Ramírez, que causou um estrago. Não só na parte tática, com consequências tecnicamente no time, mas também na parte física do Internacional. E o Aguirre topou tocar o projeto de reconstrução. E aí eu agrego uma outra informação deste dirigente. O Internacional vai aprimorar o seu time. O Inter vai contratar e vai se qualificar. O nosso time será melhor no próximo ano. E isso também pode ajudar o treinador. Então a direção do Internacional está entendendo que com este grupo de jogadores chegou num limite e que agora realmente precisa de qualificação e que isso seria suficiente para dar ao Aguirre melhores ferramentas, uma matéria-prima ainda mais qualificada para que ele consiga uma performance melhor. Portanto, a informação é esta. Se o Aguirre não acertar com a Celeste, com a seleção uruguaia de futebol, o Internacional está avaliando e não há consenso sobre a sua saída, como já chegou a ser dito. O Aguirre não será o técnico. Não há dirigentes do alto escalão do clube que querem o Aguirre porque entendem que ele topou fazer uma reconstrução e me ponderou o seguinte, esse dirigente, ele tem contrato até 31 de dezembro do próximo ano. E aí eu observei, de conversa com 2 dirigentes do clube, que o Internacional tem um certo receio de uma nova troca equivocada, como aquela feita no começo deste ano de 2021, a saída de Abel, a entrada de Miguel Ángel Ramírez e o projeto acabou afundando. Um dos dirigentes chegou a me dizer o seguinte, que não vê no cenário nacional e nas proximidades do futebol alguém com maior capacidade que o Aguirre para dar sequência a esse projeto, aprimorando aquilo que foi feito nesses últimos tempos, agregando qualidade. Por isso, há uma possibilidade grande ainda de que Aguirre, se não se acertar com a Celeste, com o time uruguaio de futebol, permaneça no Beira-Rio. Mais algumas informações importantes do Inter. Uma eu já coloquei. O Internacional realmente vai contratar, e não só com o objetivo de mudar a fotografia do time, mas com o objetivo, talvez o principal, de qualificá-lo e agregar alguns jogadores com experiência. E aí entra o nome do Felipe Melo, que o Internacional vai incrementar as negociações nos próximos dias. Paulo Brax permanecerá como executivo de futebol do clube. A avaliação é que seu trabalho foi bem feito. Eduardo Cudê estaria descartado, mesmo que Aguirre saia e se acerte com a seleção uruguaia de futebol. Eduardo Cudê é um nome descartado. E não há avanço na negociação com o D'Alessandro. Essa negociação ela parou, ela está estancada. E não houve avanço. Se cogitou o D'Alessandro como jogador para se despedir no Campeonato Gaúcho, depois assumindo a coordenação técnica, e isso não está ainda com o martelo batido. Essa negociação está parada, não houve evolução, e dos 2 dirigentes do Inter com os quais eu conversei nas últimas horas, não há inclusive data de um novo encontro, de uma nova reunião. Não é tão certa assim a vinda de D'Alessandro como jogador no primeiro momento e depois como coordenador técnico. Eu lembro que eu fiz aqui no meu canal do YouTube, este era um projeto do presidente Alessandro Barcelos, isso lá um pouco depois da metade deste ano de 2021, né, eu obtive esta informação. O presidente gostaria muito, tem relação com o D'Alessandro tem relação com muitos jogadores do clube, especialmente com o Tyson, mas a negociação não avançou, não evoluiu e não podemos colocar como certa a volta de D'Alessandro para o Beira-Rio, ou como jogador, ou como coordenador, ou no primeiro momento como jogador e depois como coordenador. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações no sininho, se gostarem dos meus vídeos, valendo o like. E agora eu recomendo, eu sugiro que todos vocês conheçam a KTO, KTO.com, uma baita casa de apostas. Tem link no primeiro comentário deste vídeo. O cupom promocional é MENEGUET, para que todos vocês ganhem um bônus de 20% em cima do valor do primeiro depósito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.